Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e essa é uma aula sobre análise dinâmica do capital de giro. A ideia da análise dinâmica do capital de giro, ela foi apresentada pelo professor Michel Flourier, esse que aparece aqui nessa foto, no livro chamado O Modelo Flourier. Isso foi na década de 70, quando ele teve ao Brasil, junto com alguns professores de Minas, e discutiu com esses professores sobre a análise financeira em um cenário de alta inflação. Aí, a partir disso, ele desenvolveu uma série de conceitos que muito nos ajudam na hora de fazer a análise da questão do capital de giro das empresas. Hoje em dia você consegue ter acesso tanto a esse livro quanto a esse outro livro aqui, também do Flourier. Então vamos lá. O que o Flourier, o que a análise dinâmica do capital de giro traz de diferente do que a gente já estudou sobre capital de giro quando a gente estudou liquidez? Lembrando que capital de giro, o conceito de capital de giro, ele é ativo circulante menos passivo circulante. Tá? Isso a gente já falou na aula de liquidez. E capital de giro, inclusive, é chamado também de CCL, capital circulante líquido. E o que traz de diferente a análise dinâmica do capital de giro? Para começar, ele vai separar os ativos e passivos circulantes em dois blocos. Não vai considerar como aqui o ativo circulante como sendo uma coisa única. Ele vai separar no que ele chama de ativos circulantes financeiros e ativos circulantes operacionais. Qual é a diferença disso? Claro, os operacionais são aqueles que estão mais ligados à operação, que é o quê? Clientes, estoque e qualquer outra conta que você tenha que está intimamente ligada à operação. E o ACF, que é o ativo circulante financeiro, basicamente são os complementos que você tem de ativos, mas que não tem muita relação com a operação e basicamente dão suporte financeiro ao negócio. Ele fez isso para o ativo, separando o circulante financeiro e operacional. O ativo não circulante não mudou nada. E o passivo, ele também separou a mesma ideia, pegando a parte do passivo, chamando passivo circulante financeiro, as contas ligadas à operação financeira, e o passivo circulante operacional, que são as contas ligadas à operação. Observe a natureza das contas. Claramente essas contas aqui são operacionais e essas aqui não são operacionais. Com relação ao restante do passivo, ele chama de passivo não circulante, mas é importante ver que está incluso aqui a parte do PL. Né? Afinal de contas, o PL não deixa de ser uma obrigação, só que é uma obrigação com os sócios, não com os credores. Então, de certa forma, a gente pode sim chamar o PL de passivo. Agora, ele é um passivo não exigível. Tá? Então, isso aqui são os recursos de longo prazo, né? Captação de recursos de longo prazo. Então, assim, a análise financeira dinâmica, ela muda muito, porque ela pega o que antes, para capital de giro, estava considerando todo o ativo circulante e todo o passivo circulante, e passa a separar isso em dois blocos distintos, que têm comportamentos distintos, e a gente vai fazer análise de forma distinta. Então, importa muito isso aqui, que é o operacional, mas também importa isso aqui, que é o financeiro, mas que tem comportamentos diferentes. Então, vamos lá. A ideia da análise dinâmica está baseada num conceito super importante, que é o conceito de necessidade de capital de giro, que também é chamado de IOG, que é o investimento operacional em giro. Então, vocês vão ver os dois termos, inclusive os livros usam os dois termos. Eu, particularmente, gosto mais de usar o termo NCG, necessidade de capital de giro, porque eu acho que ele é mais claro. O que é NCG? Aí eu vou, antes de passar essa parte aqui do slide. Uma coisa é o que a empresa tem de capital de giro.
A outra coisa é o que ela necessita de capital de giro. Então são duas coisas distintas. Uma coisa é o que ela tem, outra coisa é o que ela necessita. Pensem comigo, eu posso ter a mesma coisa que eu necessito, eu posso ter mais capital de giro do que eu necessito, e eu posso ter menos capital de giro do que eu necessito. É por isso que a gente vai passar a analisar o capital de giro, mas também analisando a necessidade de capital de giro. Agora vamos lá para a definição formal. A necessidade de capital de giro, ele é o capital necessário para que a rotação do ativo circulante seja suficiente para pagar o passivo circulante nas datas de vencimento. Ou seja, é o recurso que você tem que te dá liquidez, que faz com que você não deixe de cumprir com as suas obrigações. De novo, é o capital mínimo necessário que a empresa precisa ter para quitar suas dívidas de curto prazo, sem precisar recorrer a empréstimos onerosos. Ou seja, é aquele colchão de liquidez que permite você cumprir com as suas obrigações no curto prazo. E ele é função direta dos ativos operacionais e indireta dos passivos operacionais. O que está dizendo aqui? Está dizendo que a necessidade do capital de giro é importante para os ativos circulantes operacionais e é uma relação indireta com os passivos circulantes operacionais. Ou seja, para a NCG, eu não considero o ativo circulante todo, nem o passivo circulante todo. Eu considero apenas a parte do ativo circulante operacional e a parte do passivo circulante operacional. Então, vamos lá. Continuando. A NCG vai representar, então, os investimentos que a empresa faz em duplicados a receber, que é a mesma coisa que clientes, estoques, adiantamentos a fornecedores, que é operacional, menos as fontes de recursos também operacionais, como fornecedores, obrigações a pagar operacionais, adiantamento de clientes, etc. Ou seja, é uma relação entre ACO menos PCO. É isso que ele está dizendo aqui. E aí é que vem uma das questões mais importantes. Por ser uma imobilização de recursos, ou seja, ter caráter permanente, deve ser preferencialmente, pega esse preferencialmente aqui e bote quase que obrigatoriamente, financiada com recursos de longo prazo. Vamos por partes. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo primeiro que a necessidade de capital de giro ela é uma mobilização de recursos que tem caráter permanente. Como é que é isso, Roberto? Então vamos lá. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a gente sempre viu, e nas aulas anteriores, a gente viu que o ativo circulante ele tem caráter temporário, ele é de curto prazo. Pronto, essa inclusive é a definição formal para ativo circulante, né? São os bens e direitos que vão se transformar em recurso no curto prazo. Pronto, é isso aí. Mas pensem comigo, vamos pegar o exemplo da conta clientes. Mas eu poderia fazer o mesmo para a conta estoque, poderia fazer o mesmo para a conta fornecedores, poderia fazer o mesmo para a conta de obrigações a pagar operacionais, qualquer conta de ativo ou de passivo. Né? Mas principalmente pegando ativo, porque aí sim a gente está falando de recurso que necessita de origem. Né? Eu vou pegar o exemplo de clientes. Clientes é uma conta de curto prazo. Sim, ela é uma conta de curto prazo. Significa que eu vou receber o dinheiro das vendas feitas a prazo em até um ano. É isso que é a conta clientes. Mas pensem comigo. Como que acontece? Eu faço a venda e eu recebo esse dinheiro depois de um tempo. Digamos que eu receba com 30 a 60 dias. Então, eu estou fazendo a venda de hoje, daqui a 30 a 60 dias eu recebo. A venda de amanhã, 30 a 60 dias eu recebo. A venda de depois de amanhã, 30 a 60 dias eu recebo. E assim eu vou fazendo uma venda atrás da outra. Significa que a conta clientes, de fato, não é uma conta que, por exemplo, ela enche e depois eu vou recebendo e a conta vai diminuindo. Não é assim que funciona. Na verdade, a partir do momento que ela enche, eu recebo, mas já vendo de novo, recebo, mas já vendo de novo, recebo, mas já vendo de novo. E se você for parar para ver, a conta clientes
ela deve estar praticamente sempre cheia. Por quê? Porque eu estou recebendo, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo novas vendas e a conta cliente ela está automaticamente sendo renovada o tempo todo. E se você for olhar num prazo um pouquinho maior, você vai ver que a conta cliente ela vai ter sempre um valor elevado. Elevado, claro, em relação ao patamar de vendas a prazo que ela faz. Mas ela vai ter sempre um valor cheio. Ela não desce, porque novas vendas estão sempre sendo feitas. Isso faz com que a conta clientes, assim como as contas do ativo circulante operacional, e o mesmo vai valer para as contas do passivo circulante operacional, elas estejam sempre cheias. Né? Fornecedor está sempre cheio. Por que está sempre cheio? Porque eu faço compras a prazo, ele enche. Eu vou pagando, mas eu já estou fazendo mais compras a prazo. Eu vou pagando, já estou fazendo mais compras a prazo. E assim sucessivamente. Então pensem comigo, essas contas circulantes operacionais, apesar delas serem contabilmente classificadas como contas circulantes, ou seja, de curto prazo, elas são contas que claramente têm um caráter permanente. Por que tem um caráter permanente? Porque elas estão sempre lá, elas sempre existem, e elas estão sempre cheias, e elas se renovam constantemente. Logo, elas são de caráter permanente. Isso muda muita coisa na análise. Por quê? Vamos pensar nos ativos circulantes operacionais. A gente já viu, por exemplo, que, separando aqui nos ativos circulantes e os ativos não circulantes, pensando aqui nos passivos circulantes e nos passivos não circulantes mais o PL, e aqui eu estou fazendo a separação de curto prazo, né? Isso aqui é curto prazo, e aqui eu tenho um longo prazo. Então a gente já viu, por exemplo, que eu posso financiar ativos de curto prazo com passivos de longo prazo, com passivos de curto prazo também. E ativos de longo prazo com passivos de longo prazo. Isso é o que a gente chama curto no curto, longo no longo. Então, curto prazo financia curto prazo. Longo prazo financia longo prazo. O que eu não devo ter? Isso aqui, ó. Isso aqui eu não devo ter. Curto prazo financiando longo prazo. Não devo ter. Por que eu não devo ter isso? Porque ao financiar ativos de longo prazo com recursos de curto prazo, eu estou sobrecarregando meu fluxo de caixa. Porque, lembre, ele é um passivo de curto prazo. Vai ter uma obrigação agora, imediata, de curto prazo. Mas os ativos de longo prazo, eles levam tempo até que eu consiga gerar caixa para pagar aquela obrigação. Então, eu vou ter um problema de caixa aí. Agora, vamos lá. Então, isso aqui eu não devo ter. Agora, e esse movimento aqui? Financiar com longo prazo o ativo de curto prazo. Esse movimento ele não tem nenhum tipo de problema. E o que eu estou dizendo agora para vocês é o seguinte, que parte desse ativo circulante aqui, ó, uma parte desse ativo circulante que eu estou riscando aqui, ó, essa parte aqui, ela é de ativo circulante operacional, que apesar de ser circulante, tem característica permanente, ou seja, de longo prazo. Então, é mais ainda importante pegar esses ativos e financiar também com recursos de longo prazo. E aí eu teria o curto com curto, mas eu tenho que esses ativos circulantes, eles não seriam mais curtos, eles seriam considerados como permanente. E aí eu financiaria eles com recursos de longo prazo. Isso é super importante. Isso mostra para a gente que o capital de giro deve ser financiado com recurso de longo prazo, mas não todo o capital de giro, mas a necessidade de capital de giro deve ser financiada com recurso de longo prazo. Por que isso? Porque a imobilização de recursos, ou seja, a existência desses recursos, é de caráter permanente. Ou seja, eu sempre vou ter cliente, eu sempre vou ter estoque, mas da mesma forma eu sempre vou ter fornecedores e por aí vai. E isso muda muita coisa na nossa análise. Observações sobre a necessidade de capital de giro. Então, ela não é a mesma coisa que capital de giro. Necessidade de capital de giro é diferente de capital de giro. O que eu tenho é diferente do que eu necessito. Pode ser que seja igual, mas a priori é diferente. Eu tenho mais, eu tenho menos. Dificilmente eu tenho igual, né, gente? O igual, assim, em finanças é muito difícil, porque
ele é literal. A necessidade de capital de giro não é formada como capital de giro. O capital de giro é formado por ativo circulante menos passivo circulante. A necessidade de capital de giro é formada por parte do ativo circulante, o operacional, e parte do passivo circulante, o operacional. Necessidade de capital de giro não é uma definição legal. Capital de giro é, porque capital de giro é ativo circulante, que é uma definição legal da contabilidade, passivo circulante, definição legal da contabilidade. A NCG não é uma definição legal, logo isso aqui tudo é gerencial. A NCG vai ser muito sensível a algumas alterações. Que alterações? Minha política de crédito, meu controle de estoque e meu controle de fornecedores. O que ele está dizendo aqui? Que isso aqui depende muito do volume da conta clientes, da conta estoque e da conta fornecedores. Ou seja, o controle da necessidade de capital de giro está ligado diretamente ao meu prazo médio de recebimento, ao meu prazo médio de estocagem e ao meu prazo médio de pagamento, que a gente viu na aula de índices de atividade. Tá? As contas cíclicas são chamadas as contas operacionais, são aquelas que possuem ligação com as operações. E uma coisa importante, a NCG pode ser negativa. E a gente vai ver isso. Então, vamos lá. Impactos na NCG. Primeiro impacto, aumentar vendas, aumenta a NCG. Se você está vendendo mais, significa que você vai precisar de mais capital de giro. Ou seja, a sua necessidade de capital de giro vai aumentar. Se sua necessidade de capital de giro aumentar e você não aumenta o capital de giro, você vai ter um problema. Então, se sua necessidade aumenta, o ideal é que você também aumente o capital de giro. E por que essa necessidade vai aumentar? Porque são vendas, gente, vendas a prazo. Vai provavelmente fazer um aumento na sua conta de clientes. Tá? Isso vai aumentar o ativo circulante operacional e, consequentemente, aumentar a necessidade de capital de giro. O aumento das compras a prazo reduz a necessidade de capital de giro. Por quê? Porque o aumento das compras a prazo aumenta a minha conta fornecedores. E a conta fornecedores está dentro do PCO. Então, se eu aumento fornecedores, aumento o PCO. E lembre que a necessidade de capital de giro ela é igual ao ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Então, eu estou aumentando isso aqui. Tá? Diferente de quando eu aumento as vendas, que eu aumento isso aqui. Uma redução no prazo médio de renovação do estoque ou de estocagem reduz a necessidade de capital de giro. O que ele está dizendo é o seguinte, se eu reduzo o prazo médio de estocagem, significa que eu diminui estoque. Se eu diminuir estoque, eu diminuo o ativo circulante operacional. Consequentemente, eu diminuo a necessidade de capital de giro. O oposto também é verdadeiro. Se eu aumento o prazo médio de estocagem, significa que eu estou aumentando o estoque. E se eu aumento o estoque, eu aumento o ativo circulante operacional. E eu vou aumentar a necessidade de capital de giro. Agora vamos para o prazo médio de recebimento. Se eu reduzo o prazo médio de recebimento, eu tenho uma redução na necessidade de capital de giro. Prazo médio de recebimento é conta clientes, né? Se eu reduzo ele, significa que cliente diminui. Se cliente diminui, diminui o ativo circulante operacional. Consequentemente, diminui a necessidade de capital de giro. Agora, o oposto. Se eu aumento o meu prazo médio de recebimento, significa que clientes sobe. Estou vendendo mais a prazo. Isso vai gerar um aumento na necessidade de capital de giro. Por quê? Porque se cliente sobe, o ativo circulante operacional sobe. Consequentemente, a necessidade de capital de giro sobe também. Então, observe que o controle da necessidade de capital de giro ele é extremamente está extremamente ligado ao que eu tenho em termos de prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Isso aqui é estoque, cliente, fornecedores. Além disso, está ligado a vendas. Indiretamente tem ligação com isso aqui. Ou seja, isso aqui está ligado ao meu ciclo de caixa. Quanto maior for o meu ciclo de caixa, maior vai ser a necessidade de capital de giro. Quanto menor for o ciclo de caixa, menor vai ser a necessidade de capital de giro. Então vamos lá. Só lembrando que capital de giro ele é ativo circulante menos passivo circulante. É a diferença entre as contas não cíclicas do passivo e do ativo. O que ele está dizendo aqui é que isso pode ser feito
através das contas não cíclicas, ou seja, das contas de longo prazo. É um conceito legal, porque ativo circulante é legal, passivo circulante é legal, já falei isso. Ele é razoavelmente estável ao longo do tempo, né? E novos investimentos reduzem o capital de giro, mas são compensados em parte por aumento do passivo permanente. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se eu aumento o ativo não circulante, em geral eu posso diminuir o capital de giro, posso acabar diminuindo, mas isso pode ser compensado em parte se eu aumentar também o passivo permanente, ou seja, o passivo de longo prazo, que envolve passivo não circulante e PL. O capital de giro também pode ser negativo, afinal de contas eu posso ter mais passivo circulante do que ativo circulante, e isso é um indicativo de risco de solvência. Mas aí a gente vai ter o caso que eu não vou mais analisar o risco de solvência somente pelo capital de giro, eu vou também analisar a necessidade de capital de giro. Vamos lá. Um outro conceito que o Fourier traz, então, o Fourier já trouxe alguns conceitos importantes. A capital de giro a gente já tinha. Necessidade de capital de giro foi uma coisa nova. O outro conceito novo foi o saldo de tesouraria. O saldo de tesouraria, ele é a diferença entre o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro, que vai ser a mesma coisa da diferença entre o capital de giro e a necessidade de capital de giro. Olha aqui, ó, o que eu tenho de capital de giro em relação ao que eu necessito de capital de giro. Isso é o saldo de tesouraria. Pensem comigo, se eu tenho um saldo de tesouraria positivo, o que é que significa? Significa que eu tenho mais ativo circulante financeiro do que passivo circulante financeiro. Ou, de outra forma, significa que eu tenho mais capital de giro do que eu necessito. Isso me dá liquidez, isso me dá folga, isso me dá excedente de recurso, isso me dá redução de risco, me dá tranquilidade, porque eu vou ter recurso para pagar as minhas obrigações. Agora, olha o outro lado aqui, a outra opção. Saldo de tesouraria negativo. Significa que o passivo circulante é que é maior do que o ativo circulante. O que isso significa? Que a minha necessidade de capital de giro é maior do que o que eu tenho de capital de giro. Eu preciso de capital de giro e não tenho tudo que eu preciso. Tá? O que ele está indicando para a gente é que parte dessa necessidade de capital de giro, ou parte do ativo permanente, está sendo financiada com recurso de curto prazo. Isso acontece quando eu tenho um passivo circulante financiando os ativos permanentes ou, além disso, o ativo circulante operacional, que apesar de ser circulante, ele é classificado como operacional, indicando que ele tem, mesmo sendo circulante, caráter permanente. Tá? Então, resumindo, o que nós temos de diferença? O Fourier vai separar o que a gente tem de ativo circulante e passivo circulante, que é o conceito de capital de giro, e vai pegar, olha, parte disso é operacional, parte disso é não operacional, chamado de financeiro. A diferença entre os ativos circulantes operacionais e os passivos circulantes operacionais é o investimento operacional em giro, que é a necessidade de capital de giro. E a diferença entre o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro é também o saldo de tesouraria. Isso aqui é a mesma coisa que pegar essa diferença daqui para essa diferença daqui, também vai dar o saldo de tesouraria. Aí vamos lá. Beleza, Roberto, legal. E o que isso tem de implicação na análise financeira? Bom, a gente pode, e aí o Fourier fez isso, a gente pode pensar em várias configurações de balanço patrimonial, no sentido de, vamos pensar um balanço patrimonial, como está aqui, no tipo 1, onde eu tenha, por exemplo, capital de giro positivo, eu tenho a necessidade de capital de giro positiva, e eu tenho saldo de tesouraria negativo, indicando que o que eu tenho de capital de giro é menor do que o que eu tenho de necessidade de capital de giro. Essa é uma combinação possível. E aí eu vou ter outra combinação, onde eu tenho capital de giro positivo, necessidade de capital de giro positiva e saldo de tesouraria positivo. Ou seja, eu tenho mais capital de giro do que o que eu necessito. Aí eu vou ter várias combinações. Isso vai me dar, basicamente, 6 tipos de balanço. E o que eu preciso entender é quais são as características que cada tipo de balanço tem. E aí eu vou explicar para vocês os balanços agora. Vamos pegar o tipo 1. Eu vou explicar o tipo 1 de forma mais detalhada, mas vocês podem fazer a associação depois do tipo 1 para o tipo 2, para o tipo 3, que senão eu vou ficar também repetindo em excesso aqui, tá?
Então, vamos lá. Vamos pegar o tipo 1 aqui. Quais são as características do tipo 1? Capital de giro positivo. Como é que eu vejo isso aqui? Eu vejo assim, ó. O capital de giro, o ativo circulante, isso aqui tudo, é maior do que o passivo circulante. Olha aqui o passivo circulante aqui, ó. Pronto, ele é maior. Então, essa diferença aqui, que é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho menos, né? Aqui assim, mais ou menos. Pronto. É que diz que o capital de giro é positivo. A necessidade de capital de giro é positiva. Onde é que eu enxergo isso? O ACO aqui é maior do que o PCO aqui, o passivo circulante operacional. Ou seja, o passivo circulante operacional não é capaz de financiar todo o ativo circulante operacional, o que é muito comum, normal, natural de qualquer empresa. Tá? Então, isso aqui é maior do que isso aqui. E por que eu tenho um saldo de tesouraria negativo? Porque o PCF, essa parte daqui, é maior do que o ACF, o ativo circulante financeiro daqui. Ok? Pronto. Essa é a característica da empresa. Aí, observe o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho aqui os recursos de longo prazo, passivo não circulante e IPL. Né? Isso aqui é o recurso de longo prazo. Observe que esses recursos de longo prazo, eles financiam todo o ativo não circulante e ainda financiam parte do ativo circulante. Certo? Pronto. Vamos lá. Essa é uma situação financeira insatisfatória. Por que ela é insatisfatória? Porque o capital de giro é menor do que a necessidade de capital de giro. Isso está indicado porque o saldo de tesouraria é negativo. Isso aqui é o caso de empresas dependentes de empréstimo de curto prazo. Afinal de contas, olha aqui o passivo circulante dele tão grande. Tá? E, claro, é uma situação péssima? Não, pode não ser uma situação péssima. Afinal de contas, ela ainda tem capital de giro positivo, né? Mas é uma situação que é vulnerável. Por que é vulnerável? Porque essa diferença aqui, ó, ela pode se ampliar, ampliando o que ela tem de saldo de tesouraria negativa. Então, assim, não é uma situação boa, mas também não seria, digamos assim, o pior dos mundos. Agora, vamos lá para a situação 2. Capital de giro positivo. Estou vendo aqui, ó, ativo circulante maior do que o passivo circulante. Está vendo aqui o excedente? Esse excedente seria essa parte aqui. Ó. Pronto. Necessidade de capital de giro positiva. ACO maior do que o PCO. Olha aqui o tamanho, é maior. Isso aqui é maior. Saldo de tesouraria positivo. O ACF é maior que o PCF. Observem também que a parte de recurso de longo prazo financia o ativo permanente e também financia parte do ativo circulante. Essa é chamada uma posição financeira sólida, indicada por um saldo de tesouraria positivo. O passivo cíclico, que é o operacional, não é capaz de financiar o ativo cíclico, e isso acontece na maior parte das empresas. O passivo operacional dificilmente vai ser capaz de financiar todo o seu ativo operacional, não tem problema. E a gente tem que recursos permanentes financiam o ativo circulante e permitem um saldo de tesouraria positivo, que é esse excedente aqui, que financia o ativo circulante. Existe um perigo? Claro, sempre vai existir um perigo. Qual é o perigo aqui? É a gente ter que um aumento das vendas gere um aumento na necessidade de capital de giro e que faça com que o meu saldo de tesouraria fique negativo. Bom, então essa situação, esse chamado balanço tipo 2 aqui, seria a situação boa, seria uma situação sólida. Então, se a gente for pegar empresas que são assim, bem administradas, a gente vai provavelmente encontrar a maior parte delas em situação do tipo 2. Ora, se são empresas bem administradas, natural que a gente encontre a situação do tipo 2, né? O anormal é encontrar algo que desvie do tipo 2. Aí eu vou mostrar o tipo 3 aqui detalhado e depois eu vou passar um pouquinho mais rápido os tipos 4, 5 e 6. Olha lá, vamos ver os problemas aqui. Capital de giro negativo. Como é que eu vejo capital de giro negativo? Olha o tamanho do ativo circulante, olha o tamanho do passivo circulante. Então significa aqui, ó, que essa diferença aqui, que é mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo aqui essa diferença? Significa que o passivo circulante está financiando ativo circulante. Isso não, a priori, não é o indicado. A necessidade de capital de giro é positiva.
Como é que eu sei que a necessidade de capital de giro é positiva? O ACO é maior que o PCO, ou seja, eu preciso de capital de giro. E o saldo de tesouraria é negativo, indicado pelo PCF maior do que o ACF. Não parece uma situação boa, né, gente? Então, o capital de giro, ou CCL, negativo, indica financiamento de ativos não cíclicos com recursos de curto prazo, que é essa parte aqui que eu falei para vocês. Então, tem passivo circulante financiando ativo não circulante, que não é adequado. Isso é um claro sinal de desequilíbrio entre origens e aplicações, no sentido de que, lembre, no mínimo eu preciso ter o curto no curto, o longo no longo, que é um C, tá? Curto no curto, longo no longo. Essa é uma situação financeira ruim. Uma NCG positiva com capital de giro negativo pode se agravar ainda mais se aumentar as vendas. Por que aumentar as vendas é ruim? Em geral, empresas que têm esse tipo de problema, se aumenta a venda, aumenta a necessidade de capital de giro e aumenta o saldo de tesouraria negativo. Então, empresas que têm problema desse tipo, vender mais não é solução, tá? Na verdade, vender menos é a solução. Isso aqui é a empresa à beira de falência, porque em algum momento ela vai deixar de cumprir com a sua obrigação e a empresa entra em falência quando ela deixa de pagar as suas obrigações. Olha aqui o tipo 4, vou passar rapidinho. Capital de giro positivo, ativo circulante, maior do que passivo circulante. Necessidade de capital de giro negativa significa que o PCO é maior que o ACO. Uau, não acontece sempre. Saldo de tesouraria positivo, ACF maior do que o PCF. Observe aqui que o passivo não circulante, ele financia parte, que é esse tamanho aqui, ó. É isso aqui, ó, esse tamanho, tá? Eu desenhei aqui um pouquinho maior, mas é esse tamanho aqui, tá? Então, o passivo não circulante financia parte do ativo circulante, o que é indicado, não é isso? E a gente ainda tem uma situação que é uma situação atípica disso aqui, ó, da necessidade de capital de giro ser negativa. O PCO maior que o ACO. Isso seria muito bom, né, gente? Então, a gente tem capital de giro positivo, a gente tem folga de grana no curto prazo, nesse caso. A empresa está sendo fortemente financiada por fornecedores, o que está sendo indicado aqui pela necessidade de capital de giro negativa. E é uma situação assim que seria muito boa, no sentido de que seu fornecedor te financia, só que ela é muito difícil de ocorrer na prática. Isso aqui seria o caso de uma empresa que tem um ciclo de caixa negativo. Negativo. O que é isso? Significa que a empresa compra matéria-prima, vende, recebe e só depois ela paga essa matéria-prima que ela comprou. Ela comprou essa matéria-prima a prazo, mas ela só vai pagar aqui. Ou seja, ela compra a matéria-prima a prazo, estoca, processa, vende, espera receber do cliente, recebe do cliente e depois ela paga esse fornecedor que ela comprou cá atrás. Então, observe que ela faz todo o ciclo para depois pagar o fornecedor. Isso seria muito, muito bom, só que não é a regra. Poucos negócios conseguem fazer isso. Em geral, os supermercados conseguem fazer isso com os pequenos, fornecedores pequenos. Fornecedores grandes, tipo Nestlé, Ambev, etc., eles não conseguem fazer isso, não. Mas fornecedores pequenos, eles conseguem. Por exemplo, digamos que você começou agora uma fábrica de alguma coisa, ou quer vender hortifruti, alguma coisa, e você é um pequeno fornecedor e quer vender para o mercado. Vender para o mercado tem algumas vantagens. Para começar, o volume, né? Se você vai vender uma lojinha, você tem um volume. Se você vende no mercado grande, você tem um volume 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes maior. Então tem um lado bom. Só que provavelmente o mercado vai virar para você e falar, olha, ok, eu compro sua mercadoria, mas eu só te pago com 180 dias. 180 dias ou até mais. Sei lá, em geral os mercados pagam com 6 meses, fornecedores pequenos. Com 6 meses, significa que ele pegou, recebeu a mercadoria, colocou para venda na gôndola, vendeu a venda no mercado, em geral é a prazo, ele fez a venda a prazo, recebeu do cliente e depois ele paga o fornecedor. Ou seja, é o fornecedor que está financiando o ciclo do mercado. Financiando como? Com um PCO maior do que um ACO. Tá? É assim que funciona.
Se você conseguir no seu negócio fazer isso, vai ser ótimo, né? Ótimo para você. Para o fornecedor não é tão bom, né? Para você vai ser ótimo. Mas o fato é que poucas empresas conseguem fazer isso. Vou passar aqui rapidinho a situação 5, capital de giro negativo, observe aqui ativo circulante menor do que o passivo circulante. Necessidade de capital de giro negativa, o PCO é maior do que o ACO. Saldo de tesouraria negativo, PCF maior do que o ACF. Observe aqui que eu tenho um bom pedaço aqui, ó, do meu ativo não circulante sendo financiado com passivo circulante. É uma situação financeira ruim, claro que é uma situação financeira ruim, dado que ela tem um saldo de tesouraria negativo, mas só não é pior nesse caso aqui porque o PCO dela é maior do que o ACO, então a necessidade de capital de giro dela é negativa, tá? Mas não é uma situação boa. E o último caso, eu tenho aqui capital de giro negativo, olha aqui o passivo circulante maior do que o ativo circulante, indicando aqui também que eu tenho passivo circulante financiando ativo não circulante. Eu tenho necessidade de capital de giro negativa, aqui ó, PCO maior do que o ACO, e eu tenho um saldo de tesouraria positivo, ACF maior do que o PCF. Assim, essa também não é uma situação boa, em geral não é uma situação boa, eu tenho recursos de curto prazo aqui financiando ativos de longo prazo, que não é ruim, mas a priori também não é tão crítica assim, porque eu tenho tanto capital de giro como uma necessidade, tanto capital de giro negativo, mas a minha necessidade de capital de giro também é negativa e o saldo de tesouraria é positivo. Então, assim, é ruim, tá? Mas não é uma situação tão ruim. Então, claro, tem risco? Tem. Basicamente, se minhas vendas pararem, eu vou ter problema. Então, assim, vejam esses tipos de balanço como apenas situações, né? Eu vou voltar aqui, ó. Então, todas situações. E o que a gente tem na prática? O que mais acontece é o tipo 2. Se a gente pensar que as empresas, em geral, são bem administradas, é o tipo 2. E qualquer outra empresa que esteja passando por algum risco ou por algum problema de falência, ela vai se desviar do tipo 2, tá? E se a empresa tem problemas de capital de giro, aí claramente ela vai se aproximar desses outros tipos aqui, provavelmente do tipo 3 ou por aí vai. Bom, vamos lá. O terceiro conceito importante do Fourier é o conceito de efeito tesoura. Bom, a ideia do efeito do nome talvez não seja tão boa, mas a gente vai entender isso, né? Porque não é bem uma tesoura, mas enfim, vamos ver o que significa. O efeito tesoura ocorre por conta de um rápido aumento das vendas, então isso aqui tem que acontecer. A necessidade de capital de giro aumenta mais ou proporcionalmente mais do que o autofinanciamento, fazendo com que a empresa não consiga aumentar o seu capital de giro. Esse autofinanciamento aqui, ele chama, o termo que ele usa, autofinanciamento, é o recurso que você usa para financiar o capital de giro. Ou seja, para você ter um efeito tesoura, sua necessidade de capital de giro tem que crescer mais do que o seu capital de giro. Isso leva você a ter um saldo de tesouraria cada vez mais negativo. E isso vai aumentar o seu risco de insolvência, ou seja, vai aumentar o seu risco de quebrar. Então, pegando aqui essa imagem, aqui é uma imagem que eu retirei do livro do Fourier. Então, a ideia de tesoura é porque ele vai meio que assim, ó, subindo, descendo, aí dá uma ideia de tesoura como se fosse cortando, né? Então, observem aqui, ó, as vendas crescem e sua necessidade de capital de giro cresce muito mais do que o capital de giro. O capital de giro até cresce, ó, tá vendo ele crescendo aqui, ó? Se for olhar aqui, ele está crescendo. Só que a necessidade de capital de giro cresce em uma proporção muito maior. E se isso aqui cresce em proporções diferentes, o que acontece? O saldo de tesouraria vai ficando cada vez mais negativo. E a gente já viu que o saldo de tesouraria ficando negativo é um problema. Saldo de tesouraria negativo significa que você não tem capital de giro suficiente para o que você precisa, para o que você necessita. Vamos lá. Condições para o efeito tesoura. Primeira condição é que as vendas têm que crescer muito. Então, se você não tem vendas crescendo, você pode ter um outro caso, mas ele não vai ser o caso chamado de efeito tesoura. Então, empresas que crescem vendas assim, rapidamente são empresas bem típicas a ter problema de liquidez ou problemas de capital de giro ou quebrar. Tá? A empresa quebrou,
ela estava crescendo rapidamente as vendas e ela quebrou. É exatamente o caso. Efeito tesoura. A relação delta NCG vendas é maior do que a relação autofinanciamento vendas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que sua NCG cresce numa proporção muito maior do que o que você aumenta o capital de giro. Então, isso aqui cresce, sei lá, a taxa de 20% e você está aumentando aqui a 10%. Vai dar zebra. Vai dar zebra. Se sua necessidade está aumentando a uma taxa de 20%, seu capital de giro tem que aumentar também no mínimo 20% ou mais, para você não ter um problema de saldo de tesouraria negativo e efeito tesoura. E o que vai acontecer é que você vai ter cada vez mais recursos de longo prazo sendo usados unicamente para o ativo não circulante. Ou seja, você vai deixar de usar recursos de longo prazo para financiar o ativo circulante, que existe uma parte dele que tem caráter permanente, que é o ACO, né, e que precisa ser financiado com recursos de longo prazo. Aí vamos pegar o exemplo aqui, que é o exemplo que o Fleury apresenta no livro dele. Primeiro, observe que as vendas dobram a cada ano. Então aqui eu tenho vendas, e essas vendas dobram. A 1.000 passa a ser 2.000, passa a ser 4.000, passa a ser 8.000, passa a ser 16.000. No ano 1, as vendas do ano 1 são de 1.000, o capital de giro dela que existe é de 250, a necessidade é de 250, logo o saldo de tesouraria dele é 0. Então vamos lá, eu tenho aqui necessidade de capital de giro 250, capital de giro de 250, a necessidade, o saldo de tesouraria é 0, ou seja, eu tenho capital de giro exatamente o que eu necessito. Aí o que acontece? Nós vamos considerar que a necessidade de capital de giro vai crescer uma taxa de 25%. E que o capital de giro vai crescer uma taxa de 10%, que é o que está na linha aqui do autofinanciamento. Vamos lá. Vamos dizer então que o capital de giro vai crescer a taxa de 25% das vendas. Ó, se ele é 25% das vendas, aqui é 250, aqui vai ser 500, aqui vai ser 1.000, 25% de 4.000, né? 2.000 e 4.000. Já o capital de giro vai crescer também. Você vai disponibilizar recurso para capital de giro, mas ele vai crescer uma taxa de 10% das vendas. Então, aqui está sendo 10% de 1.000 dá 100, 10% de 2.000 dá 200, aqui dá 400, aqui dá 800 e aqui dá 1.600. Quem vai ser o seu capital de giro, então? Se o seu capital de giro era 250 e ele cresceu em 200, ele passou a ser 450. Se ele era 450 e ele cresceu agora no ano 3 em 400, ele vai passar a ser 850. Se era 850 e cresceu em 800, vai passar a ser 1.650 e vai chegar até 3.250. Só que observe o que aconteceu com a necessidade de capital de giro. Aqui era 250. Aqui você tinha 250, o saldo 0. Né? Saldo de tesouraria, lembrando que ele é essa diferença, né? O capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Olha o que acontece aqui. A necessidade é 500, mas eu só tenho 450. Então, 450 menos 500 já ficou negativo 50. Aqui, 850 eu tenho de capital de giro, mas eu necessito 1.000. Logo, eu já fiquei negativo em 150. E, à medida que eu tenho aumento nas vendas, meu saldo de tesouraria cresce mais ainda negativamente. Ou seja, a minha chance de quebrar é maior ainda. Então, o efeito tesoura é uma coisa super importante. Agora, obviamente que para se enquadrar como efeito tesoura, eu preciso ter essa relação, né? Eu preciso que as vendas cresçam muito e eu preciso que o aumento na necessidade de capital de giro seja maior do que o aumento no capital de giro. Aí, vamos lá. Roberto, eu tenho um problema com saldo de tesouraria, que está negativo. Como é que eu resolvo esse problema? Ora, para você resolver um saldo de tesouraria, o que você vai precisar? Fazer com que isso aqui, ou qualquer um deles aqui, deixe de ser negativo. Para fazer com que ele deixe de ser negativo, o que é que você precisa fazer? Aumentar o capital de giro. Como é que você aumenta capital de giro? Capital de giro, ativo circulante menos passivo circulante. Eu posso aumentar passivo circulante, mas qual passivo circulante? O financeiro? Não, o operacional. Significa que eu tenho que fazer mais compras a prazo, aumentar meus fornecedores, o que não é fácil.
Então significa que eu vou ter que diminuir o ativo circulante, diminuir clientes, diminuir estoque, isso vai ter impacto nas minhas vendas. Opa, então como é que eu faço, Roberto? Em geral, a gente resolve problemas desse tipo da seguinte forma: a gente pega recursos de longo prazo, do passivo não circulante e do PL, e aumenta o ativo circulante. É isso que você faz. É dessa forma que você resolve o problema de efeito tesoura ou o problema de saldo de tesouraria negativo. Você precisa de mais recursos. Como é que você resolve isso? Aumentando isso aqui. Ó. Se sua venda aumenta, ou se sua necessidade de capital de giro aumenta uma taxa de 25% das vendas, seu capital de giro também precisa aumentar uma taxa de 25% das vendas, no mínimo. Isso faria com que o seu saldo de tesouraria nunca ficasse negativo. Aí vamos pensar na prática. O que eu preciso? Empresas que estão crescendo muito, o que elas precisam tomar muito cuidado? Elas precisam aumentar e muito o seu capital de giro. Então, está vendendo mais, é o momento de aumentar capital de giro. É o momento de jogar recurso aqui. Ó. É o momento de dar fôlego no ativo circulante financeiro. É o momento de garantir que o saldo de tesouraria continue positivo. Tá? Mas, em geral, a gente não vê isso. Empresas que crescem muito, em geral, elas crescem de forma desestruturada e elas naturalmente vão ter problema de capital de giro. Tá? E aí, como é que você resolve o problema de capital de giro? Olhando para suas origens de recursos. Em geral, captando recursos de longo prazo. Seja através de financiamento do capital próprio, sócios investindo mais grana, seja através de empréstimos, só que empréstimos de longo prazo, não empréstimos de curto prazo. Ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Se vocês tiverem, espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas lá no nosso fórum Tira Dúvidas do Moodle. E também eu aguardo vocês para dúvidas no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula assíncrona. Um abraço e até lá!